clássicos super encalhados na estante. Oi, gente, aqui é a Julia Sena e você é muito bem-vindo ao meu canal Leia com Propósito. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês livros clássicos que estão, assim, muito encalhados na minha estante. E tem um motivo aí. Mas antes de eu contar pra vocês qual é o motivo, eu quero convidar você que chegou aqui no canal por causa desse vídeo pra se inscrever. E você que já é inscrito, deixe seu like, gente, e comenta pra mim qual é o livro mais encalhado da sua estante e qual é o ano, assim, porque tem livro aqui que eu acho que é de 2018. 2019, assim, no máximo, sabe? Então, tem um livro bem encalhado mesmo. E eu quero saber do lado daí qual é o livro mais encalhado da sua estante também. E pra você que costuma comprar livros ou qualquer itens lá pela Amazon, eu quero pedir pra você usar meu link comissionado. É um link que você não paga nada mais pela sua compra e me ajuda com uma pequena comissão. Os livros que eu vou estar citando, eles já ficam linkados aqui, então se você tiver interesse também nos livros ou em qualquer coisa na Amazon, comprando pelo meu link, você me ajuda muito. Gente, agora vamos aí pro vídeo. E assim, são 10 livros que eu separei. Tem livros muito mais encalhados, mas eu fiz uma seleção assistindo alguns vídeos, né? Reassistindo alguns vídeos aqui do canal. Eu tinha feito uma lista de 30 livros pra ler antes dos 30. E aí depois eu fiz até um vídeo falando sobre o que eu tinha conseguido ler. Dentre esses livros dos 30, antes dos 30, muitos eram clássicos. E aí eu percebi que eles ainda estavam encalhados na estante, assim, eu tinha muita vontade de ler, mas eles acabaram ficando pelo longo do caminho e eu até fui lendo outros livros clássicos, mas eu não li esses. Então eu separei para falar para vocês aí que são livros que eu tenho muito interesse de ler ainda e mostrar para vocês quais são esses livros que eu não cumpri. Gente, eu já tenho 32 anos, vou fazer 33, então já tem 2 anos a mais e eu ainda não cumpri a lista dos 30 antes dos 30. Ai, meu Deus, eu sou uma piada e ainda fico inventando de criar conteúdo pro YouTube, mas enfim. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que eu já quis muito ler, que eu já desisti de querer ler, porque fiquei sabendo sobre algumas coisas sobre o autor, mas é um clássico nacional e eu acho que é válida assim a leitura. E eu tenho esse livro aqui do autor, então talvez aí eu realmente dê uma chance, que é Capitães de Areia, do Jorge Amado. E assim, gente, eu já vi a Vitória Doce falando algumas coisas do autor, apesar dela gostar bastante. E tem a ver com princípios e fé e esse tipo de coisa, então eu fiquei com um receiozinho de ler o livro dele. E outro detalhe, essa minha edição é de bolso. Então é uma ediçãozinha de bolso da Companhia das Letras e quando eu comprei eu não fazia ideia que ela era de bolso. E eu não gosto de livros sem orelhas. Eu até gosto dessas edições pequenininhas, mas a diagramação acaba ficando um pouco mais apertada. E apesar dele ter essas folhas amareladas, gente, eu fico sempre pensando que não vai funcionar pra mim ler nessa edição. Mas eu comprei o e-book da versão padrão, então eu tenho o e-book aqui. E eu quero ler. Eu não sei sobre o que se trata, mas aqui, ó, na sinopse tá falando assim: a história crua, comovente dos meninos que moram num trapiche abandonado e vive de pequenos furtos e golpes, causou impacto desde o lançamento em 1937. Então, assim, é um drama. Nós vamos ter meninos que moram num trapiche, eu não sei o que é isso. E, assim, é um dramalhão, e aí isso me instiga a querer ler, sabe? Mas, como eu disse pra vocês, é um livro que eu tenho interesse, mas ainda está aqui encalhado e estava lá na minha lista dos 30 antes dos 30. O próximo livro, gente, ele ficou encalhado porque eu tinha muito receio de não conseguir entender esse livro do autor. Porque, na verdade, sempre que você vê alguma pessoa que é muito fã do autor, a pessoa sempre fala: ah, é muito difícil entender, eu não consigo entender até hoje. Sabe? Então, assim, as pessoas, elas não passam uma tranquilidade quando falam do autor. Do autor, eu já li, né, livros de ficção, mas eu tô falando aqui de cristianismo puro e simples, do C.S. Lewis, e eu tenho muito medo de ler esse autor e não entender nada. Eu já li dele As Crônicas de Nárnia e eu amei, eu já li dele Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e eu amei também, mas esses livros são ficção cristã e cristianismo puro e simples é um livro clássico dele, onde ele vai abordar mesmo sobre o cristianismo, ele vai destrinchar essa parte, acho que teológica, essa visão teológica dele, né?
E eu fico com muito receio de pegar pra ler e não entender nada, sabe? Ele não é um livro grande nem nada. E eu já até comecei a ler, tenho até aqui um marcador de página aqui no capítulo 4 dele, entendeu? Então, assim, eu tenho muita vontade de ler mesmo, mas eu fico sempre pensando que eu não vou entender nada. Até porque, como eu falei pra vocês, eu já comecei e eu realmente não estava entendendo nada. Então, com certeza, é um livro que eu teria que voltar do início. Eu acho que talvez procurar um estudo sobre ele para que eu viesse entender melhor, porque realmente C.S. Lewis, nessas partes de livros teológicos, e de ensino mesmo, de estudos e tudo mais, ele tem uma profundidade que é complicada, não é acessível para todo mundo. E eu acho que não é muito acessível pra mim, mas ainda assim é um autor que eu tenho muita curiosidade mesmo, porque ele é um dos pioneiros aí dentro da ficção cristã, então assim, eu amo Nárnia, então tá encalhado, gente. 30 antes dos 30, Jesus. O próximo livro também é um clássico nacional, e esse clássico me persegue desde, sei lá, a 8ª série, primeiro ano, que é Macunaíma. Gente, eu já fiz estudos, né, literários sobre esse livro, inclusive até na faculdade de letras que eu cursei, na escola também, e isso me instigou a querer ler o livro, né, porque é um livro que traz mitos indígenas e isso me instiga muito, né, sempre me instigou na escola e tudo mais, só que, gente, assim, é difícil de entender, sabe? Essa edição aqui é bem antiguinha, ela tá toda amarelada mesmo, ela é bem antiga. Eu acho que esse aqui é o livro de 2018 ou 2019 que tá encalhado na estante. E assim, eu fico pensando, será que eu vou conseguir entender? Porque no tempo da escola, quando era colocado trechos do livro, eu nunca entendia, sabe? Mas já tiveram várias pessoas que me recomendaram, que falaram que é muito mais leve e tranquilo do que eu imagino. E ele segue aqui na lista, mas eu nunca consegui dar uma chance. Quem sabe eu consiga mudar isso esse ano de 2025. E é uma aposta de que eu vá gostar bastante, sim, desse clássico, quando eu, enfim, desencalhar ele. O próximo livro eu só tenho na estante por causa do C.S. Lewis e do Tolkien, que é Fantastes, do George MacDonald. Deixa eu tirar ele aqui dessa jacket. A jacket é linda, mas o livro também é maravilhoso. E ele tem essa pegada dos livros do Tolkien, parece bastante. Sério, é muito bonito. E o George MacDonald, ele foi um dos autores aí que inspirou tanto o Tolkien quanto o C.S. Lewis. Inclusive, o C.S. Lewis tem até um livro que fala sobre esse autor, não sei se é uma biografia, não sei. Mas, gente, eu fiquei com um pouco de receio de ler esse livro depois de ouvir algumas coisas sobre um outro livro dele, que é Lilith, sabe? E aí eu fiquei, sei lá, gente, olha só que lindo, tem ilustrações, a edição, assim, a Thomas Nelson, ela não economiza, tá muito lindo, é capa dura, só que eu fiquei com um pouco de receio da forma dele escrever, sabe? Da forma dele ver conto de fadas e tudo mais, porque Fantastes é um conto de fadas. Mas segue aí na minha lista, segue na minha estante. Eu tenho, sim, muita vontade de ler esse livro, de conhecer o George MacDonald, que inspirou, né, Tolkien, C.S. Lewis. E é isso mesmo, é mais esse receio de não saber ao certo do que se trata o livro, onde se encaixa a fantasia, a ficção e a parte bíblica. Não sei se tem essa parte bíblica, porque a gente acaba esperando isso, tendo em vista que tanto na escrita do Tolkien quanto na escrita do C.S. Lewis tem, né? Então é isso, eu acho que é mais isso, a expectativa que eu tenho no autor que me trava na hora da leitura. E são coisas assim que não fazem sentido, mas que a gente acaba tendo, sabe? Então eu acho que é isso que me trava com essa leitura aqui. O próximo livro também é um que eu creio que é de 2018, 2019. Gente, ele faz parte de uma coleção que eu era louca pra ler, que é O Livro da Selva. O Livro da Selva, que é do Instituto Mojo. O Instituto Mojo, eles lançaram algumas edições de contos infantis. Nessas edições belíssimas, tinha corte colorido, capa dura, edições únicas com ilustrações. Deixa eu ver se aqui tem ilustração. Eles colocam ilustrações, assim, e O Livro da Selva conta a história do Mowgli. E eu tinha muita vontade de conhecer a história do Mowgli, só que tem um detalhe, gente. Aqui no Livro da Selva, se eu não me engano, não tem só essa história. Eu acho que tem alguma outra coisa. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Tem muita ilustração no começo, eles meio que ilustram várias cenas mesmo. Deixa eu ver se aqui fala. Tem prefácio... O Livro da Selva.
Ó, dos irmãos de Mowgli. Então, assim, ele tem várias histórias, né? E aí, eu não sei se realmente tem várias histórias ou não. Eu vi um outro, tipo, um outro conto aqui. Enfim, e aí isso me desestimulou um pouquinho. Me desestimulou um pouquinho. Esse livro já passeou por TBRs da vida, assim, em vários momentos. Então, quando eu fiz esse TBR de 30, antes dos 30, eu pensei, agora é a hora de eu ler esse livro, porque ele já caminhou. E eu li o livro que é dessa coleção deles de Alice. Tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. E eu favoritei, eu amei a tradução, eu amei a edição. E eu falei, eu preciso ler esses outros dois que eu tenho, que é esse e o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu não sei se a história do Mowgli me cativa pouco, eu não sei realmente o que me trava, mas eu preciso desencalhar esse livro um dia. Eu realmente gosto, né, de livros infanto-juvenis, então eu não consigo entender porque eu mantenho ele encalhado na estante. Gente, essa preciosidade linda encalhada na estante não faz sentido. O próximo livro, como eu já dei um mini spoiler pra vocês, é da mesma coleção, que é Oz, né, que tem aqui o Mágico de Oz, e eu creio que o livro 2 também. Este volume contém o Magnífico Mágico de Oz e a Maravilhosa Terra de Oz. Então eu creio que realmente seja o 1 e o 2. E assim, a mesma coisa, é um livro que ele tá encalhado na minha estante, apesar de ser belíssimo. Olha, ele tem as ilustrações aqui no começo, são ilustrações bem bonitas. A edição é linda, maravilhosa, corte colorido, a diagramação é boa. Eu imagino que a tradução seja boa, mas eu simplesmente não consigo achar um espaço pra ler. Eu não sei se é porque eu não assisti filme de Oz, eu nunca fui a fundo na história de Oz e sabe, não sei, isso me trava um pouquinho. E eu tenho curiosidade sim de ler, porque querendo ou não, é um clássico infanto-juvenil, mas fica sempre pra depois. Mas é algo que eu realmente quero mudar em algum momento. Eu não sei se esse ano, será esse ano ainda, porque esse vídeo, gente, não é um festival de promessas. São só realmente livros que eu quero mostrar pra vocês que estão super encalhados na minha estante. E assim, meio que justificar pra vocês e pra mim que tem um motivo pra eles continuarem na estante, sabe? Então isso não é um vídeo TBR, não. É um vídeo mesmo só pra, sei lá, me deixar menos culpada. O próximo livro também é um clássico brasileiro, mas não é brasileiro, porque eu estou falando aqui de Quincas Borba, que é do Machado de Assis, porque na verdade o Machado ele não era brasileiro, né? Ele era português aí. E eu já li Memórias Póstumas, eu já li Dom Casmurro, essa é a segunda edição de um box que eu tenho dos romances, né? E tem aqui nesse livro Quincas Borba, que é o segundo livrinho aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui onde começa. E foi o único desses mais famosos que eu não li. Foi Quincas Borbas, ó. Tá aqui, primeiro vem Memórias Póstumas, e aí finaliza aqui, começa Quincas Borba, depois de Quincas vem Dom Casmurro. E eu amei Dom Casmurro, eu gostei também de Memórias Póstumas, não favoritei, eu gostei mais de Dom Casmurro do que de Memórias, mas eu tenho muita curiosidade pra ler Quincas, até porque a gente tem um spoiler aí, em Memórias Póstumas. E aí, na verdade, por isso que eles colocam aqui já esses volumes juntos. E são os livros mais conhecidos do autor e eu tenho muito interesse, realmente, em finalizar. Eu não li os outros dois nessa edição, mas eu tenho uma vontade de reler os que eu já li e seguir, né, ler essas edições que eu tenho. E aí tem o volume 1, esse é o volume 2 e ainda tem um terceiro volume. Então eu tenho vontade de me aprofundar mais em Machado e foi justamente por isso que eu coloquei esse livro na lista dos 30 antes dos 30. Eu tinha colocado na lista também Memórias Póstumas e tô feliz de ter cumprido essa meta, porque Dom Casmurro eu li ainda na faculdade, uma faculdade de letras que eu comecei, não finalizei, há muitos anos atrás, e aí eu comecei a ler Dom Casmurro, porque era muito recomendado pelos professores e eu amei Machado, amei a escrita. Sou time de que não consigo ter certeza se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, mas eu acho que a história vai muito além disso e a gente deveria parar de fazer esse tipo de discussão e falar sobre as outras camadas desse livro. Os próximos 2 livros, a gente já tá terminando, eles caminham juntos e eles também estavam na lista. E eu comprei essas edições belíssimas, mas eu tive dificuldade com a tradução.
que é Ilíada e Odisseia. Esses livros, eles caminham juntos, né? Porque, querendo ou não, Ilíada vem antes de Odisseia. E essas edições da Nova Fronteira, elas são lindas, capa dura. Deixa eu colocar uma aqui pra vocês verem. Elas vêm num box. Eu tenho todos os meus boxes. Então, ali em cima, vocês já viram no Bookshelf Tour. E eles têm os cantos, né? Aqui, toda divididinha e tudo. Mas, gente, eu tive muita dificuldade com o peso dos livros. Eu não consegui mesmo. Então, eu sofri muito tentando ler Ilíada e acabei desistindo por isso. Comprei e-books dessas histórias pra eu estar lendo, mas também não coloquei como prioridade. E eu tenho muita vontade, mas a verdade é que Ilíada e Odisseia e os livros no geral, a gente tem que estar no momento certo para fazer a leitura, para que a gente consiga absorver tudo que a gente não absorveria se a gente pegasse para ler no momento errado. Então, um clássico como Ilíada, do Homero, Odisseia, imagina as camadas que tem, um livro tão antigo. Então, assim, de verdade, eu não quero pegar por pegar. Então, eu acho que isso acabou fazendo com que eu mantivesse eles encalhados por tanto tempo. Aquela, né, querendo justificar. Então, está aqui Odisseia. Odisseia eu já li na infância. Até porque, né, gente, sofria bullying, meu nome é Odileia. E todo mundo ficava, quando teve Odisseia na escola, Odisseia, Odisseia. E foi por isso que eu li Odisseia. Gente, eu li Odisseia na 4ª série, por causa do bullying. Claro que eu li uma versão adaptada, romanceada, mas assim, enfim. Só que eu nem sabia que tinha Ilíada. Eu vim descobrir isso também depois de anos aí fazendo faculdade, que eu vim descobrir Ilíada e eu percebi que ele vinha antes e tudo mais. E agora eu quero ler essas versões dos cantos mesmo e ter essa experiência completa. Tomara que dê certo e que eu consiga desencalhar essas preciosidades da minha estante. E por último, um livro que tá encalhado na estante e eu já tentei ler ele 2 vezes. Eu tentei ler num projeto de leitura coletiva no meu antigo clubinho dos clássicos e também já tentei ler nesse projeto dos 30 antes dos 30, porque foi um livro que, assim, na sinopse tá falando sobre Jane Austen. Então, falando, se a gente gosta de Orgulho e Preconceito, Jane Austen, a gente vai gostar desse livro. E aí, como é que as expectativas não são criadas? Porque, assim, Orgulho e Preconceito tem o meu coração. Eu gosto bastante de Persuasão, gosto um pouco menos de Razão e Sensibilidade, mas eu ainda gosto. Eu gosto do estilo de escrita da Jane Austen, então eu falei assim, eu preciso. Comprei o livro, que é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, e eu não consegui ler, gente. Eu fiz até marcações aqui de LCs, eu já li um pedaço, tem até marcações, post-its aqui me falando que eu já fiz essa leitura, mas eu não segui, não tava fluindo o livro, eu tava meio que intercalando muitas leituras e eu acabei deixando ele encalhado na estante. Ele é um belo calhamacinho, deixa eu ver quantas páginas ele tem. É uma edição da Martin Claret, capa dura, ele tem mais de 700 páginas, gente. Mais de 700 páginas. É um livro que eu não sei. Eu não sei quando eu poderia pegar, mas o que me deixou muito, muito interessada é porque ele fala sobre os efeitos da Revolução Industrial no solo inglês. Então, assim, é algo que eu não leio muito, né, sobre a Revolução Industrial. E eu falei, gente, ler uma ficção, né, de 1854 falando sobre a Revolução Industrial, que interessante. Então, realmente, as expectativas foram criadas e precisam ser sanadas em algum momento. Eu só preciso realmente achar o dia certo para poder fazer essa leitura. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu me senti bem fazendo esse vídeo, porque eu percebi que realmente tem motivos para eles estarem na estante, sabe? E era isso que eu queria dizer para mim mesma, porque eu já fiz vários limpas na estante ao longo do ano passado, do ano retrasado. Quem me acompanha aqui no canal há um bom tempo percebeu que a gente fez uma mudança. A gente tem falado mais de ficção cristã aqui no Leia com Propósito. Foi algo realmente que eu me encontrei, mas os clássicos, eles também estão aí. Tem muitos clássicos com viés cristão, principalmente ali dos autores ingleses. Enfim, tem vários clássicos que autores eram cristãos. Então, Jane Austen, por exemplo, C.S. Lewis, Tolkien. Então tem muita coisa pra desbravar ainda nos livros clássicos. E eu tenho muitos livros clássicos. Vocês que acompanharam a loucura, o caos que foi
o nosso Bookshelf Tour, acompanhou e conheceu a minha estante. E quando eu tava fazendo esse bookshelf, eu percebi que esses livros continuam encalhados, continuam aqui. E eu pensei, gente, eu preciso entender as minhas motivações quando eu comprei e as minhas motivações para continuar com eles aqui. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem me acompanhando por aqui. E quem sabe eu não faça a leitura desses livros e venho contar para vocês como é que foi. Então, permaneçam aqui no canal. Até a próxima e tchau!